Olá, amados, a paz seja convosco. Sejam bem-vindos para mais uma aula da Escola Bíblica da Família. E na aula de hoje, nós estudaremos, na 12ª aula, Filipenses, capítulo 3, do verso 17 até o primeiro verso do capítulo 4. A metodologia do estudo você já conhece, o Entendendo Pouco, o Caminhando pela Palavra, aplicando em nossas vidas e exercendo a fé. Gostaria de convidar o Ítalo para estar conduzindo o quadro Entendendo um Pouco. Bom dia, graça e paz. Em sua carta aos Filipenses, Paulo aporta muitos temas e aspectos da vida cristã, com uma boa carta pastoral. Nós estudaremos hoje dois aspectos que nunca envelhecem: os inimigos da cruz de Cristo e a orientação que nos foi dada sobre como agir e como nos comportar diante de tal situação. Os versos se configuram da seguinte forma: 17, orientação inicial; 18 e 19, os inimigos da cruz de Cristo; 20 e 21, a esperança que creem; e 4 e 1, exortação final. Eu achei importante o 20 e o 21, que fala sobre a vinda de Cristo, que ele já está chegando e a gente é a cidade de Deus. Precisamos evangelizar para mais pessoas ir para o céu e ser arrebatadas. Aleluia, obrigado, Ítalo. Amados, vamos para a leitura. Pegue a sua Bíblia, ou seu tablet, ou seu celular, a sua porção da Palavra de Deus. Filipenses, capítulo 3, verso 17, que diz: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre vós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Amém. Amados, no início, o verso 17, nós temos aqui uma orientação inicial, de modo que Paulo, ele fala: sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então, no primeiro momento, nós temos o testemunho de Paulo. Quando ele fala com muita propriedade, ele orienta para que os irmãos de Filipos, eles sejam imitadores dele. E nós encontramos, ao longo das Escrituras, 4 referências em que Paulo ele utiliza da mesma forma, em que ele fala para nós sermos imitadores dele. A primeira está lá em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 16, que diz: Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Um pouco mais para frente, no verso 11, no capítulo 11, verso 1, diz: Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em Filipenses 4:9, um pouco mais para frente, ele fala: O que aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz seja convosco. E em 2 Tessalonicenses, a nossa última referência, no capítulo 3, verso 9, ele diz: Não porque tivéssemos esse direito, mas porque temos em vista oferecer-vos exemplo em vós mesmos para nos imitardes. Então, o que nós entendemos? Num olhar desavisado, nós poderíamos compreender um tom arrogante, porque imagina,
um líder, um apóstolo que chega e fala, olha, aprendam de mim, me imitem, mas com embasamento bíblico, nesses 4 versos, nessas 4 porções da palavra, nós podemos entender que a intenção inicial é totalmente o contrário. Paulo aqui está tentando nos ensinar, está tentando nos mostrar como deve ser feito, fazendo, através do exemplo. E essa é uma tônica, é uma mensagem que deve ser perpetuada e ensinada até os dias atuais. A melhor forma de mostrar como é que se faz é fazendo. É você cumprindo, é você indo, é você testemunhando, é você mostrando como é que se faz por amor. Então, o que motiva essa fala de Paulo é o amor, é o zelo pela palavra de Deus. Em momento nenhum ele está trazendo para si a referência de modelo, mas ele aponta para Cristo quando demonstra o seu amor e o cuidado pela vida dos irmãos. No próximo slide, nós vamos ter o raio-x, em que Paulo pede para que os irmãos venham observar, eles venham enxergar a conduta daqueles que estão no meio da igreja e comparar a sua forma de viver com o testemunho dele, com o testemunho dos santos. Então, mais para frente, nós vamos conseguir compreender o que o apóstolo queria ensinar, e tudo isso que ele está falando até agora aponta para os santos, aponta para a igreja, para os irmãos que são fiéis em Cristo. Então, antes de falar dos irmãos que estão fora do rebanho, que estão trazendo dissensão e discórdia, que estão prejudicando o evangelho, primeiro ele lança nesse raio-x os irmãos que são fiéis e que seguem a palavra. Ele fala, olha, não olhem, antes de olhar para quem está cometendo erro, para quem está prejudicando a igreja, olhe para aqueles, examinem, conheçam os irmãos, observem aqueles que seguem a sã doutrina, observem aqueles que estão de acordo com a palavra de Deus. E aí nos leva ao segundo ponto, que ele faz uma correta analogia. A ideia é identificar por diferença. Quem tem uma vida é um testemunho íntegro de quem não tem. Paulo pede para identificar os santos, quem são e quem não são, de modo que a gente conhece a árvore pelos frutos. Então é com base na analogia e no conhecimento de quem serve verdadeiramente a Deus que a gente consegue identificar quem não serve. E esse era um problema que a igreja de Filipos enfrentava. No verso 18 e 19, nós temos os inimigos da cruz de Cristo. E no verso 18 diz, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então, no primeiro momento, Paulo ele faz uma analogia e nós colocamos aqui sobre uma referência que o próprio Jesus falou, que é o trigo e o joio, de modo que ele relata que a quantidade de irmãos que eram inimigos da cruz de Cristo era muito grande. Nós já falamos nas aulas anteriores que a igreja de Filipos ela estava sendo bombardeada por falsos ensinos, por falsos mestres, por judaizantes, por aqueles que tentavam deturpar o conhecimento e o ministério cabal da cruz de Cristo, a obra salvífica de Deus, tentando incutir no cristianismo preceitos judaizantes. Então Paulo ele fala que os inimigos são muitos, e eles não estão do lado de fora. Eles estavam dentro da igreja, eles traziam falsos ensinos, eles tentavam desviar. Então nós vemos que Paulo ele está exortando, e mais para frente ele fala que a advertência ela se concretizou quando ele diz, repetidas vezes eu vos dizia. Então não era a primeira vez que Paulo exortava, que Paulo advertia, que ele falava, olha, no meio de vocês tem muitos daqueles que estão tentando desviar, que estão tentando deturpar a palavra. E que mensagem contemporânea para mim, para você, para nós. Como nós vemos, se nós traçarmos um panorama da história da igreja, quantas vezes a palavra de Deus ela tentou ser desviada, tentou ser modificada, tentou ser adequada, e até mesmo nos dias atuais.
Quantos nós vemos aqueles que, em vez de focar na cruz de Cristo, em vez de focar no arrependimento, no perdão e remissão de pecados, estão focando em coisas que não são de Deus, e nós vamos abordar isso mais para frente. O terceiro ponto é que nós vemos aqui um sentimento de um pastor. Paulo era apóstolo, mas antes de ser apóstolo, ele pastoreava, ele amava, ele exortava, ele tinha um sentimento de amor, de modo que ele fala que até chorando. Para mim e para você, às vezes pode ser difícil compreender, mas para aqueles que são chamados para o pastoreio, eles sentem dores, eles choram, eles sentem por aqueles que estão desviados do caminho e da verdade. E por último, ele classifica, em que ele fala sobre os inimigos da cruz de Cristo. Quando ele fala inimigos da cruz de Cristo, ele está fazendo referência àqueles que estão indo de encontro à palavra. Mas fazendo analogia, se ele fala inimigos da cruz, nós podemos correr um pouquinho para a direita e entender que eles eram inimigos da cruz. Eles eram inimigos da obra redentora de Cristo. Por quê? Porque eles estavam na igreja. Eles não estavam indo contra o cristianismo. Eles estavam de forma sutil tentando desvirtuar e desviar a verdade. E isso é muito sério. Os inimigos da cruz de Cristo não são aqueles que matam os cristãos, não são só aqueles que matam, aqueles que perseguem, mas são aqueles que modificam sutilmente, são aqueles que desviam, são aqueles que tiram o foco do Cristo para as coisas. São aqueles que tentam ensinar, olha, o evangelho de Jesus não é sobre a morte de Jesus, sobre o seu perdão, o meu perdão, sobre a remissão, não. O evangelho de Cristo é para você ter uma vida melhor, é para você conquistar os seus desejos, os seus planos. Então, isso a igreja já sofria e hoje sofre também. Então é importante, irmãos, nós termos em mente que o evangelho é de Deus, é das coisas do Senhor, é sobre os céus, não é sobre a terra. O foco aqui são os inimigos, e eles não eram necessariamente inimigos da cruz, mas do Cristo, da mensagem cristocêntrica. No verso 19 diz: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, no primeiro ponto, nós temos um caminho que conduz à salvação, à condenação, perdão, vai estar projetado aí na tela. No segundo ponto, a inversão de propósitos, e por último, o alcance limitado. No primeiro ponto, o que nós observamos é que Paulo fala, e ele é bem enfático, ele fala, o destino deles leva à perdição. Então ele fala sobre o resultado das suas obras. E isso é muito sério. Quantos não têm o conhecimento, ou até mesmo têm o conhecimento do seu objetivo e insistem no erro? Paulo está falando, olha, esses irmãos, esses inimigos, o que espera eles já é conhecido. Eles estão condenados, eles estão caminhando. O caminho que conduz a vida deles é a perdição. E não é simplesmente perder a vida, não é simplesmente perder a reputação, não. É a perdição da salvação, que é o alvo, que é o objetivo final do cristão. E ele fala que o Deus deles é o ventre. Ora, alguns estudiosos aqui acreditam que é feita uma referência à glutonaria, ao pecado da glutonaria, que era muito comum entre os gregos e principalmente entre os romanos, quando eles tinham inclusive deidades que fomentavam a glutonaria, as festas, o vinho, a muita comida. Mas na verdade também observamos que no original a palavra no grego que está aí dá o sentido de umbigo. Então nós temos, irmãos, uma segunda linha, que é aqueles que olham para dentro de si, que olham para o seu umbigo, que olham para a sua vida como prioridade, que se colocam no centro os seus desejos, os seus propósitos, as suas intenções como prioridade. Então é um segundo ponto, há uma inversão de propósitos, em que o culto que deveria ser destinado ao Senhor é para si mesmo. Podemos até brincar que é um mini antropocentrismo.
nós temos um alcance limitado. E isso enfatiza que a sua motivação não está em Deus, não está nas coisas dos céus, está nas coisas terrenas. Parece até engraçado. Quantos daqueles irmãos, alguns conheceram o ministério de Jesus, outros conviveram com Jesus, muitos viram os milagres, o operar, a libertação do povo por meio da cruz de Cristo e estavam focando nas coisas terrenas. Coitados deles, porque eles viram, porque eles estiveram, porque eles sentiram, porque eles viveram. Eles falharam miseravelmente na fé cristã, porque eles estavam focando na sua vida. Mas bem-aventurados somos nós, que nós não vimos, mas nós, antes de tudo, nós sentimos a presença de Deus. E o mais importante, nós cremos. No verso 20 e 21, fala sobre a esperança dos que creem. E aí, nós vemos um contraponto, em que o apóstolo Paulo, ele deixa de abordar, ele para de falar sobre os inimigos da cruz de Cristo e começa a falar sobre a igreja. E o primeiro tópico que você está acompanhando aí é: e sobre nós? E sobre mim, sobre você, sobre nós que confessamos a fé em Cristo. Então aqui, Paulo, ele fala sobre alguns aspectos no verso 20, que diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós podemos extrair 4 lições. A primeira lição é: nós pertencemos a uma pátria, a uma nação. E isso é muito interessante. Nós estudamos na Escola Bíblica da Família anterior em Efésios, que diz que Deus, Ele nos deu um nome, que nós tomamos o nome da família de Deus porque Ele nos dá. Então, esse simples ponto da adoção, em que nós somos adotados como filhos, isso inexoravelmente acaba com a nossa nacionalidade. Não existe brasileiro, não existe baiano, não existe soteropolitano, ou no meu caso, pojucano, não existe árabe nem judeu. Existem servos de Deus, existem cristãos. A nacionalidade, ela é perdida a partir do momento que nós somos adotados como filho de Deus. E eu ouso dizer que é a maior nação do universo, porque é uma nação que ela transcende as barreiras da geografia, da história, até da biologia, porque não existe raça. Nós somos santos, nós somos filhos. É algo que transcende. O segundo ponto é que ela não é da terra. E aí Paulo fala: onde está a nossa pátria? Ela está nos céus. E isso é interessante, porque, como nós falamos, você pode, como até acontece recentemente, muitas escaramuças, muitos conflitos, muitas disputas territoriais, como aconteceu lá nos tempos de Cristo, que Jerusalém era colonizada, em que as pessoas elas invadiam, elas colonizavam. Mas Paulo ele fala aqui de um local que não pode ser invadido e nem conquistado, que é o reino de Deus, que está nos céus. Então nós somos apresentados a uma pátria que é inviolável, ninguém consegue violar. Até porque o dono dela, o Senhor, que está nos céus, é o nosso Salvador e nos dá a possibilidade de estar com Ele. E isso desemboca, faz uma ode ao terceiro ponto, que é o nosso Salvador. E ele vem de lá, quando ele diz: de onde também aguardamos. E esse aguardamos pode parecer uma coisa tão simples, mas no real, esse aguardamos, esse verbo aguardar, ele tem um poder tremendo e perpassa 2000 anos. Por quê? O que dá a energia é o Espírito Santo, mas o que provoca a fé e a esperança é o verbo aguardar. Quantos ao longo da história, quantos filipenses sofreram perseguição mais para frente? Quantos
sofreram dificuldades e tinham tudo para apostatar, para largar a fé. Mas, por esse verbo, por essa esperança, pelo aguardar, eles se mantiveram firmes. E nós somos, ainda hoje, convidados a reter essa esperança, e essa esperança no porvir, a esperança nesses 4 pontos que Paulo está falando. Olha, nós aguardamos o Salvador, nós aguardamos aquele que virá e nos resgatará e nos levará para junto do Pai. E ele termina dando o nome, que diz o Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse simples verso tão pequeno, quanta verdade bíblica nós temos, o quanto nós somos ensinados, aleluia, o quanto nós somos exortados. Se você pegasse esse verso 20, você poderia evangelizar para qualquer pessoa do mundo, que era o suficiente, porque ele engloba, ele fecha um ciclo que muitas vezes alguns não conhecem pelo engano. Quantos nós temos hoje, no próprio púlpito, aqueles que se dizem: olha, eu sou um coaching, eu estou aqui para ensinar, eu estou aqui para preparar você, eu estou aqui para trazer uma verdade para a sua vida, quando a verdade deveria ser: estou trazendo uma palavra de condenação sobre a sua vida. Você estava morto em seus delitos e pecados, você estava perdido, mas você estava destinado à condenação, você não merecia nada, você é pecador, mas Deus, em sua infinita misericórdia, Ele trouxe o Salvador e o Cristo, aquele que veio para religar o homem a Deus. No verso 21, estamos finalizando, a esperança dos que creem, como já falei anteriormente, diz: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, no verso 20 era: e sobre nós? E o que acontecerá com a gente? E sobre a gente na história. Mas agora é: e em nós? O que é que vai acontecer conosco? O que vai acontecer em nós? E o primeiro ponto parece até uma brincadeira, sem data de validade. Nós fazemos compras e nós temos que ter atenção quando nós compramos qualquer coisa. Derivados do leite, por exemplo, eles têm uma validade muito curta, mas nós somos derivados do sangue. E essa derivação do sangue ela termina, ela acaba, ela tira alguma validade que o nosso corpo poderia ter. Por quê? Porque a intenção é que Paulo ele começa aqui a relatar o que acontecerá conosco, em que primeiro que ele fala que transformará o nosso corpo de humilhação. Qual é a humilhação? A humilhação do nosso corpo são os nossos pecados, as nossas falhas, o nosso erro e o desvio da verdade que aconteceu lá em Gênesis, quando Adão pecou, que transformou a incorruptibilidade na perecibilidade, em que nós fomos humilhados em nosso corpo, porque ele está fadado à morte. E nós morremos dia a dia. A cada dia que passa, nós morremos um pouquinho. Nós envelhecemos, nós perecemos. Então Paulo fala sobre uma data de validade que vai expirar, porque nós teremos o nosso corpo igual ao da sua glória. E não é, quando Paulo fala sua glória, é da glória de Deus. E por último, ele fala sobre a fonte. Qual é a fonte? A fonte é o poder. Ele fala segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar, que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, todas as coisas, elas estão patentes à obra de Cristo. E aí nós podemos entender que os versos 20, que fala o sobre nós, e o 21, que é em nós temos uma analogia, em que eles são complementares. Enquanto o primeiro fala da nossa localização, ou seja, como nós estamos, o segundo ele fala da nossa condição futura. Então nós temos uma questão geográfica, onde a gente está, e no segundo ponto, uma questão biológica, em que o nosso corpo ele vai sofrer uma mutação, mas essa mutação é para a vida, é para o reino de Deus, ela é eterna. Nós estávamos em Jesus perdidos, nós fomos encontrados, nós estávamos morrendo e agora nós vamos à promessa
de ter uma mudança, de tirar a validade e sermos eternos. E por último, no capítulo 4, verso 1, diz: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Então aqui Paulo, ele dá a rúbrica, ele dá a assinatura na carta, que é a carta da alegria, é a carta do amor, é a carta do regozijo, é a carta da alegria em meio ao sofrimento. E ele conclui, ele traz recomendações. E no segundo tópico, em que ele fala a alegria, ele folga, ele elogia e ele se alegra com os irmãos. Ele chega a chamar uma igreja que estava cheia de preceitos, totalmente fora da vontade de Deus, que estava longe, que estava se desviando. Mas ele dá uma carta de amor e ele fala: olha, vocês são a minha coroa, vocês são a minha alegria. Eu regozijo, eu me alegro, porque ainda em Filipenses há irmãos que lutam e brigam pela sã doutrina, o motivo do qual eles utilizam várias linguagens militares, né? E uma delas é o próximo tópico, que ele fala permanecei. A linguagem original, o sentido é beligerante, é militar, é como um soldado que está em meio à sua campanha, em que ele assume uma posição e ele não retrocede, ele não perde os ensinamentos, ele não perde aquilo que ele conquistou. Por isso que ele fala: permanecei deste modo firmes no Senhor. Não é firme na congregação, não é apenas firme nas minhas amizades, no meu ministério. Isso tudo é ok, faz parte, mas nós temos que estar firmes no Senhor e Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Gostaria de convidar o Wanderson para o quadro Exercendo a Fé. Bom dia, amados, graça e paz. Eu vou estar conduzindo o quadro Exercendo a Fé. Fechemos nossos olhos e imaginemos a seguinte situação. Em uma guerra mundial, a um soldado inexperiente é confiado o antídoto que é capaz de curar pessoas contaminadas com uma doença mortal. A sua missão é levar esse antídoto aos soldados doentes. Em fase terminal, e de um a um ministrar o remédio. Na caminhada, ele encontra dificuldades, lutas corpo a corpo, barreiras para transpor e algumas vezes encontra algum soldado amigo, mas a responsabilidade é totalmente sua. Nessa saga, a única forma de contato com o quartel-general é através de um comunicador via satélite por meio do qual ele recebe as coordenadas e orientações nos momentos mais difíceis. É desse comunicador o qual as orientações vêm. Embora pareça distópico, gostaria de convidá-las a substituir em alguns termos desse nosso exército, guerra mundial, por nossa vida, soldado pelo seu nome. Pessoas mortalmente contaminadas, as pessoas mortas nos seus delitos e pecados, antídoto por palavra de Deus que gera vida, comunicador via satélite pelo Espírito Santo, que nos purifica de todo o pecado. Pense só, muitas pessoas falam que merece aquilo, mas se nós ficarmos nos que nós merecemos, que eu me lembro que eu já vi uma palavra assim, que nós merecemos ir para o inferno, que nós somos pecadores. Mas o sangue de Jesus, ele nos fez livre disso, que nos dá a possibilidade de ir para o céu. A verdade é que apenas mudamos os nomes e nos colocamos em contextos diferentes, mas a figura utilizada nos traz uma dimensão que muitas vezes esquecemos. Trazemos conosco o único remédio que tem 100% de eficácia com o ministrar do sangue de Cristo, que é nosso consolador e ajudador. Que Deus abençoe e até a próxima. Amém, Wanderson.
Agora eu gostaria de convidar o Isaac. Ele vai estar conduzindo o quadro Aplicando em Nossas Vidas. Bom dia, amados. Graça e paz. Estarei apresentando o quadro Aplicando em Nossas Vidas. Quais foram as lições aprendidas hoje? E você, como tem vivido a sua vida? Como temos nos portado? Temos retido em nosso coração a esperança que nos guarda em Cristo. Devemos nos preocupar quando há em nossa vida uma concepção distante, utópica sobre o reino de Deus, porque para nós o céu é uma realidade, uma promessa e uma certeza. O simples esquecimento dessa verdade, mesmo que momentâneo, é um perigoso indício de que estamos deveras ocupados com o que não é eterno e nem sequer aponta para a eternidade. Darlan Soares Oliveira. Obrigado, Isaac. Amados, Deus abençoe. Chegamos mais um fim e até a próxima Escola Bíblica da Família.